Agora a gente muda de assunto para falar do pai do Lulinha. Continuamos na sessão político-policial. Exatamente. O Lula se reuniu hoje com Davi Alcolumbre no Palácio da Alvorada pela segunda vez em uma semana. O encontro durou por volta de 2 horas no Palácio e teve a participação da líder do governo no Senado, Tereza Leitão, e também do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. Lula pediu ao Alcolumbre que destrave no Senado 2 das principais pautas do governo para este segundo semestre. A proposta que prevê o fim da escala 6x1 e a PEC da Segurança Pública, já aprovada pela Câmara. A proposta sobre segurança busca integrar as polícias no combate ao crime organizado. Alcolumbre deu sinais de que a PEC da Segurança Pública pode ser votada em plenário antes das eleições. Já a proposta que prevê o fim da escala 6x1 deve ter a tramitação destravada, mas sem previsão de votação ainda neste ano. O ministro José Guimarães, ao final do encontro, destacou que as relações entre Lula e Alcolumbre foram retomadas. Esforço concentrado. Portanto, as relações estão retomadas, terão novos encontros, daqui para o final de semana, e a ideia é a gente consolidar esse diálogo que na Câmara já está a 100%, e nós queremos que, sob a liderança da senadora Tereza, também no Senado fique 100% como está na Câmara. Foi essa reunião produtiva. Eu estou feliz, porque foi uma coisa que vocês sabem que nós pedimos muito ao presidente desde que ela foi indicada líder. Recebe o Alcolumbre, conversa, e eu acho que a institucionalidade está reconstruída e nós temos que comemorar. Isso é bom para o país e é bom para o parlamento. Já a senadora Tereza Leitão garantiu que depois do encontro as pautas serão destravadas. Se vocês disserem assim, qual é a mensagem principal deste processo todo? Está tudo destravado. Quem é essa, Augusto Nunes? Essa é a Tereza Leitão, que é a líder do governo no Senado, que substituiu Jacques Wagner. Só pergunto para você e para o Segredo também, que apresenta um programa, com um brilho ali, o Faroeste é Brasileira. Vocês não têm a sensação de que vocês estão editando um programa de polícia? Sim. Não, parece chamada em pátio de polícia e cadeia. metade comédia, né? A turma que apareceu em sequência agora, se você falar o nome num pátio de cadeia para conferir quem é que fugiu ou não, todo mundo vai achar que o nome é mais que justo, a presença dele. E devemos lembrar que Guimarães, ele não está preso porque o processo do assessor dele com dólares na cueca prescreveu. Inventor da cueca. Prescreveu. Prescreveu. Agora, como é que prescreve um crime como esse? É incrível, né? Não acharam ele, deve ser como Boulos, que também não achavam ele. É piada, é um tapa na cara do brasileiro todos os dias. Todos os dias. Inventor da cueca cofre. Cueca cofre, ele é o inventor. Mentor do cara. Deixa eu jogar para Ana. Ana, segunda reunião entre o presidente Lula e o presidente do Senado, do Congresso, Davi Alcolumbre, em uma semana ali para destravar algumas pautas nesse segundo semestre de esforço concentrado. Não tem ninguém em Brasília, mas eles estão seguindo aí num esforço concentrado. Segundo o Guimarães, foi uma reunião produtiva, nas palavras dele. Olha, eu sei que a gente está rindo, né? Porque a cueca cofre realmente é para a gente dar risada e seria muito cômico se não fosse muito trágico, porque ele diz, né, ali, as relações estão retomadas, o que quer que isso signifique para o povo brasileiro, boa coisa não deve ser. Com a Câmara está tudo por cento. E ontem nós mostramos aqui a declaração do Hugo Mota, perdão, que disse o seguinte, abro aspas, é o presidente, o Lula, que converge com aquilo que queremos para o país. Ou seja, realmente, né, com a Câmara está 110% alinhado. E aí, depois ele diz que a institucionalidade foi restabelecida. Isso é para o brasileiro ficar muito atento na eleição de outubro. Um Senado, a gente vai ter que falar, não tem como, Paula, porque não vai adiantar trocar o presidente apenas.
se não mexermos no Senado, a gente vai ficar ouvindo esse tipo aqui de harmonia entre os poderes. A harmonia tem de sobra, só não tem independência. Institucionalidade restabelecida. Desde quando você debater, você discordar do governo, você puxar as pautas na Casa Legislativa, as casas legislativas, elas são para isso. Elas são para o embate, elas são para o confronto de ideias, de possíveis soluções, e não para ficar uma institucionalidade restabelecida. Isso aqui é o famoso ninguém solta a mão de ninguém. Eles não querem uma democracia com alternância de poder, com ideias, com debates. Eles querem as relações retomadas. Estamos 100% com a Câmara e agora estamos 100% com o Senado. Isso não é nem um sinal amarelo para a gente, é um sinal vermelho. Temos que mudar o Senado praticamente inteiro, o que a gente puder mudar em outubro, porque isso aqui, e depois tirar Alcolumbre e os seus asseclas todos da cadeira de presidente do Senado. Senão, pelo menos para mim, eu acho que não adianta trocar o presidente, apenas. Se isso aqui não mudar, essa institucionalidade retomada de maneira absurda, o Brasil vai continuar no mesmo buraco. Piotr, agora objetivamente, estamos aí a menos de 2 meses das Isso. eleições, eles falam que as pautas estão destravadas e a prioridade, então, para este segundo semestre seria aprovar a PEC da segurança pública e o fim da escala 6x1, eles parecem que estão otimistas. Agora, realisticamente, Piotr, a vontade política, você enxerga aí o Senado e o Congresso aprovando uma dessas pautas até meados da eleição? A questão do 6x1, o Senado brecou essa história. Brecou institucionalmente porque houve ali, obviamente, pressão de vários setores dizendo que esse negócio foi mal estudado, mal pensado e não é o momento de se colocar isso diante, obviamente, da falta de estudos de impacto. Você já tem os empresários numa situação caótica, difícil, com esse monte de carga tributária do ministro Haddad, do ex-ministro Haddad, agora candidato ao governo de São Paulo, né? Do Taxad, que ele não gosta do apelido, mas enfim, o aumento da carga tributária foi brutal, da burocracia e obviamente do... Então esse assunto tem bastante dificuldade de avançar. Agora, a questão de se aproximar do Alcolumbre por parte do Lula é que presidente de casa no Congresso brasileiro tem muito poder. Se ele por acaso disser vamos fazer andar, ele consegue apoio em boa parte do Senado. Agora, nós estamos muito próximos da eleição. Esse assunto tem 2 lados, né? Tem uma parte que não quer tocar e tem um certo apelo popular, que eu não sei se resiste, obviamente, a uma meia hora de conversa. Com relação à PEC da segurança pública, ela foi aprovada na Câmara porque passou com uma série de alterações do texto que o governo pretendia. O Senado também prometia fazer alterações, ou seja, basta uma alteração lá, volta para a Câmara. O fato é que uma das casas está rendida já, né? A Câmara, o Hugo Mota já declarou apoio para o Lula. Pensa bem, você acha que faz sentido um presidente da Câmara nesse momento, por mais que concorra à reeleição dele como deputado, ele é presidente da casa, ele não pode declarar apoio. Aproveita Claro. digamos, a oportunidade que o partido deu, dizendo, o partido disse que vai ficar, digamos, em um lado nem de outro, neutro, então diz assim, eu não posso me manifestar sobre esse assunto. Não! Como é que ele vai votar uma matéria do governo agora, se ele declarou apoio ao Lula e da forma como ele disse, é o que nós pensamos no Brasil, a Ana mencionou novamente aqui. Ou seja, esse é o ponto. E o Lula está esperando que o Alcolumbre faça o mesmo. Só que o Alcolumbre não concorre a eleição nenhuma nesse momento, né? Está no primeiro termo de senador, ou seja, tem mais 4 anos. Mas nada hoje, politicamente, é previsível. A política, sim, é imprevisível, naturalmente, mas hoje está um pouco pior, porque você tem um Congresso que foi tomado pelo Lula, sobretudo os presidentes das 2 casas. O Alcolumbre resistiu numa fase, mas ninguém garante que ele vai fazê-lo novamente. Mas o Alcolumbre já sinalizou que quer tentar a presidência da casa, a reeleição à presidência da casa no ano que vem. É tudo acordo escuso para alguma manutenção de poder de alguém, é só isso, mais nada. É o que diz a Ana, né? Agora, Ana, os candidatos ao Senado e os partidos poderiam facilitar a vida da gente, né? Vou insistir nisso. São 2 vagas, não há segundo turno para o Senado.
E em vários estados, você vê isso em Santa Catarina, no Paraná, aqui em São Paulo, por exemplo. Você tem 2 candidatos que o Lula escolheu, ele manda no partido, né? Ele até disse, usando os palavrões aí, que isso aqui é um programa de família, a gente não reproduz, mas diz, mas é dele. Então ele fala o que quer, todo mundo sabe do que eu estou falando, senão vocês procurem na internet que está rolando esse vídeo. A esquerda lança 2 para 2 vagas, a direita está lançando 3. Quando é que eles vão também pensar no país, pensar na gente e facilitar a nossa vida? No Paraná existe o risco da Gleisi ser eleita pela existência de 3 candidatos da direita. Aqui também, São Paulo. Aqui também. Então, o Senado é isso aí. A Câmara, como é que pode? Olha quem representa o Congresso. Os presidentes do Senado e da Câmara são casos de polícia. Eles são sempre a favor do governo, eles tentam, pelo menos. Muda o governo, eles estão lá como governistas, seja qual for. Agora, é um caso de polícia, é um filme da máfia, essa turma reunida, é um filme da reconciliação mafiosa, só que acontece ao vivo, né? Na vida nacional, porque só aparece caso de polícia e eles estão planejando o que fazer em mais 4 anos de ladruagem. Veja só, nem Alcolumbre, nem Mota se manifestaram sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de arrebentar o sigilo da fonte, ou seja, de arrebentar, violar novamente a Constituição. Estou falando dos 2 presidentes das 2 casas, do Congresso Nacional, porque estão na mão do Alexandre. Qual outra explicação é plausível? Porque você é presidente de um poder, imagina só, você é presidente da Câmara, você é presidente do Senado, você não vai falar de uma violação clara à Constituição, ou pelo menos se manifestar sobre o assunto de alguma maneira. Não, é um silêncio. Está lá, um declarando apoio para o Lula, o caso do Hugo Mota, e o Alcolumbre negociando provavelmente a reeleição dele à presidência do Senado no ano que vem. Piotr, se você seguisse, se a lei fosse obedecida, você tem uma reunião entre o Lula, o Alcolumbre e o Moraes, você está perto ali do artigo de formação, artigo legal de formação de quadrilha ou bando, né? 3 ou mais. É isso? Precisa de 3? Mais de 3, 4. Mais de 3. Então chama qualquer deputado petista que você completa. O quadro e prende por formação de quadrilha ou bando. Aliás, essa é uma boa pergunta para fazer aos candidatos a deputado e senador, e fizemos isso na semana passada no Arena Oeste, com o entrevistado Guilherme Derrite, que é candidato ao Senado aqui por São Paulo. Qual o perfil de candidato que ele espera para presidir a Câmara e o Senado, e o que ele acha do atual presidente, para a gente saber mais ou menos para onde ele vai no ano que vem, porque vai ter eleição na Câmara e no Senado. Aliás, o Derrite até já disse qual seria o voto dele para o ano que vem, caso ele seja eleito. Mas é também uma questão para ser perguntada, né, para os candidatos, não é, Segre? Porque a gente sabe como a presidência da Câmara e do Senado define as pautas e o tom, né, a temperatura da discussão no Congresso Nacional. Esse é um momento em que eu lamento que o Luiz Roberto Barroso, na época, insistiu tanto com as câmaras corporais da Polícia Militar e não questionou a possibilidade de que os deputados, ministros do STF inclusive, estejam todos com câmaras corporais quando eles fazem esse tipo de reuniões para ver o que eles falam. Seria interessante. Por quê? Por que a polícia tem que ter esse controle? Os deputados que representam, em teoria, o povo brasileiro, seja deputados, o povo, estados, através do Senado, a gente não sabe o que eles estão negociando. Ninguém fala mais, Piotr, dos 30 milhões que consta na investigação de dólares, que teoricamente o Alcolumbre recebeu do Banco Master. E ele faz reuniões com Lula como se estava tudo bem. Então, nós observamos, o povo brasileiro observa como essa questão da corrupção é fichinha, não mais se interessam. E deixou de ser um problema de valores, porque se realmente ele recebeu 30 milhões de dólares, fica quieto, vai embora, não busca a reeleição. Aproveita o dinheiro. Não, mas eles querem continuar. A ganância. Eles querem continuar. Então, de novo, uma falta de respeito para o povo. E agora que, segundo o governo, restabeleceram os poderes e as relações entre os poderes, quando eles falam isso, eu fico preocupado.
Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.